A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente interessante. Nós vamos falar sobre um inseto pequenininho que faz uma diferença muito grande na natureza, na produção de alimentos e na nossa vida. Nós vamos falar sobre as abelhas. Eu vou conversar com Wilson Flores dos Santos, especialista em ciências agrárias e entomologia, com foco dedicado ao estudo das abelhas. E o tema da nossa entrevista será exatamente o nome de um livro que ele está lançando agora, que é A Origem e a Evolução das Abelhas. Professor Wilson, tudo bem com o senhor? É um prazer receber o senhor aqui no AgriProsa, no Morado no Campo. Boa tarde e também boa tarde aos ouvintes. Dizer que estou honrado em poder estar conversando com você sobre um dos meus trabalhos. Professor, já seria um capricho da natureza o seu nome ter flores na sua assinatura? É uma família grande também, que nem as abelhas, né? E, e traz essa leitura de felicidade, né? Eu acho que conviver com as flores é felicidade. Exatamente, perfeitamente. Professor, na próxima sexta-feira agora, o senhor vai lançar um livro que tem por título A Origem e a Evolução das Abelhas. Para quem está nos ouvindo agora, talvez imagina que as abelhas sempre foram da forma que nós conhecemos. Como é que foi, professor, essa viagem no tempo para entender de onde as abelhas vieram? As abelhas, na verdade, são originadas, né, das vespas carnívoras, das vespas predadoras. Essas vespas se transformaram ao longo da história. Mas o que aconteceu para que elas se transformassem? Aconteceu que há cerca de 136 milhões de anos houve muitos eventos climáticos, que foi aqueles eventos do chamado Condevane, que separou os continentes também. É nesta área, no final de glaciação, que vai aparecer em terras mais áridas as plantas chamadas de plantas fenorogamas, ou seja, as plantas que produzem flores e frutos. Até ali não existia. Até ali as plantas se reproduziam de forma diferente. Quando surgiu essas plantas, houve vários outros eventos no meio dos animais e das espécies existentes até ali, entre as quais tinha as vésperas carnívoras, as vésperas predadoras. Essas vespas, quando surgiu essas árvores, há 136 milhões de anos, começaram um processo de mudar sua dieta alimentar e passaram a se alimentar, então, do pólen das plantas. E isto vai dar origem à abelha, né? Que é a parente distante da abelha que conhecemos hoje. A abelha, o que se tem notícia, ou seja, provadamente que existiram há 100 milhões de anos, a prova mais distante que nós temos da existência das abelhas, que foi encontrado por um pesquisador americano em Miramar, e lá apareceu junto a uma resina fóssil de 100 milhões de anos um exemplar da abelha.
Então, o que se tem de prova real é isto, né? Tem gente que diz, alguns pesquisadores, que há 125 milhões de anos elas surgiram, que há 120 mil milhões de anos surgiram. Não. Nós temos a prova, o Jorge Poinar, que tem essa prova na pesquisa dele, ele tem de 100 milhões de anos. Então, vamos considerar a pesquisa a partir da prova material que existe, que é esta. Pode até haver outras mais adiante, serem descobertas, mas hoje, 2026, é a prova que se tem, de 100 milhões de anos. Professor, como é que surgiu essa sua paixão, esse seu interesse pelas abelhas? As abelhas sempre cativaram o homem ao longo da história, não foi diferente comigo, né? Então, eu sempre tive um prazer muito grande em vê-las trabalhar, vê-las a forma organizada com quem trabalha. Então, essa obra surge e foi aprofundada a ideia no período da pandemia, né? Porque na pandemia eu pude perceber que todo o conhecimento científico existente necessitou também do popular para poder atravessar aquele período, né? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo das escolas. As escolas fecharam. O professor mandava atividades, mas quem é que realizou isso? Quem é que conseguiu dar resposta a isso? Foi exatamente a família. Foi aquele conhecimento popular da mãe, do pai, que continuou esse conhecimento, até que passou e aí voltou para a escola. Então, eu sempre digo nas minhas colocações que a escola hoje tem o aluno, o professor, o funcionário e tem também o pai e a mãe como elemento dessa escola. Muitas vezes esse elemento não está sendo valorizado. Nós temos desperdiçado tanto Exatamente. conhecimento bom. É. Então, veja assim, ó, já que você aprofunda o assunto, veja que quando a pandemia aconteceu, que o mundo praticamente parou, né? O pai e a mãe foi quem ajudaram nos temas, ajudaram na condição de aluno que estava lá. E ajudaram psicologicamente, porque o aluno estava só em casa. Então, eles foram professor, foram psicólogos, foram pai, foram mãe, né? E trouxeram o menino e a menina de volta para a escola. Mas nós, depois disso, esquecemos que esse período foi parte dele também. E aí nós temos uma pedagogia, que é a pedagogia da convivência, que podia já ter sido aplicada para o conhecimento ultrapassar os muros da escola, né? E ganhar a comunidade e viver em convivência plena, cada comunidade escolar com o seu entorno. Professor, numa conversa prévia que eu tive com o senhor, eu achei interessante o fato de o senhor ser um grande estudioso, um homem que tem pós-doutorado, mas que prima por uma linguagem simples, uma linguagem que as pessoas entendam. O que levou o senhor a não buscar uma linguagem acadêmica, mas uma linguagem popular, sendo que geralmente, quanto mais se estuda, mais erudito se fica, mais se quer falar difícil? Bom, eu pertenço a um grupo de pesquisa também, além de outros, chamado da Universidade Federal de Santa Catarina, o Grupo Mover, que é um grupo internacional que trabalha o bem viver e o viver em plenitude, a partir dos hábitos nativos. E eu tenho até um projeto numa aldeia nativa em São Valério do Sul, que é onde a gente trabalha os nativos para que eles se tornem apicultores sustentáveis. Então, vem daí a ideia da plenitude, do trabalhar em plenitude, do trabalhar com o bem viver, onde todos possam participar e aonde todos possam dialogar. E desse diálogo ter uma boa convivência. É daí que vem essa ideia que você pergunta. É muito comum, professor, a gente ouvir dizer que se as abelhas sumirem, a humanidade terá sérios problemas. Isso é uma força de expressão ou realmente, se as abelhas sumirem,
a nossa segurança alimentar estará ameaçada? Assim, ó, se você considerar que o contexto alimentar do mundo em 3 partes, né, uma dessas partes se deve às abelhas, que é a polinização. Sem elas não aconteceria. Agora você pega 3 partes para alimentar o mundo e tira uma fora e fica com 2, vai aumentar o contexto de fome, vai aumentar o caos social e vai diminuir a produção para os demais que ficam. Então é sim, é perigosíssimo o que está acontecendo. Mas eu quero fazer um parêntese aqui, que a relação do homem com as abelhas sempre foi uma relação desigual. No início da história humana, o homem era um explorador. O homem tinha, as sociedades tinham pessoas especialistas em melar abelhas nos cupins, nas alturas, nas montanhas, nas fendas de rocha, sem entretanto, darem atenção para elas. Era somente exploratório. E esse mel era usado, inclusive, pelos reis, pelas rainhas, como alimento de deuses, né? Só que, claro, era numa outra situação. Eles usavam um alimento misturado com cera, com cria, com tudo, porque eles não conheciam a técnica de separar, mas conheciam o mel. Para te ter uma ideia, são os egípcios, os sumérios, perdão. Os sumérios é o primeiro povo que a gente tem notícia que teve contato com as abelhas, há cerca de 5 mil anos antes de Cristo, né? Ou seja, 7.000 e poucos anos. Isto é devido ao quê? É devido a essa relação. O homem só em 4.200 antes de Cristo que o homem vai ter as primeiras práticas com as abelhas quando coloca as abelhas em potes de barro, que você pode verificar em filmes da antiguidade que aparecem. E aí ele vai descobrir a primeira bebida alcoólica, que é o hidromel, né? Que ele vai usar. Então, mas até ali, e além os dias de hoje, a relação agressiva continua, porque o que mudou foi a expectativa. Deixou de ser exploratório, o homem olha até com economia, mas tem a agressividade dos agrotóxicos, das lavouras de produção, né? Que o homem não leva em consideração essa convivência. Para te ter uma ideia, uma lavoura de arroz, ela tem um aumento de lucro de até 50% se polinizada. Agora, pergunta-se, os arrozeiros sabem disso? Também é desconhecimento, né? Então, o que a gente tentou fazer com esta obra é tornar esse conhecimento mais popular possível, para que ela chegue ao máximo de pessoas possível, para tornar isso. Como é que eu vou te dizer assim para resumir? Você só gosta e ama o que tu conhece, né? Você não ama o que tu não conhece. Talvez a agressão continue por isso, não há um interesse de descobrir a real finalidade desses insetos. Bom, então isso chega na pergunta que eu acho que, de certa forma, o senhor até já antecipou um pouco da resposta, mas eu gostaria de ouvir um complemento. É possível haver, então, uma convivência pacífica entre agronegócio e insetos polinizadores? Eu dizia que no futuro não é que seja possível, vai ser necessário, porque à medida que nós vamos exaurindo as terras aráveis e produtivas, a produção vai diminuindo, né? Já há muitos agricultores, muitos plantadores e do agronegócio que estão até pagando para ter abelhas nas suas lavouras, né? Estão até pagando, que já perceberam a importância, que já perceberam que aumenta a produção, que já perceberam que há uma necessidade e também há uma economia. Hoje, em todo o continente conhecido, 13 bilhões
de dólares é a lucratividade da polinização. Então, assim, isso é uma prática que ainda não está nela quem ainda não conhece exatamente, né? E hoje há muitas técnicas. Veja o seguinte, eu participei de uma experiência aqui na cidade de Juí, as lavouras com abelha, quando o produtor precisava passar algum tipo de produto na soja, ele avisava o produtor de abelha que estava com as colmeias lá, e à noite o produtor ia lá e fechava. Tem uma tramelinha hoje nas caixas, né? Fechava todas as taramelas que existem, é assim que se diz o termo, eu acho. E ele passava o veneno, guardava-se 24, 48 horas e liberava-se as abelhas e continuava o processo. Então, existem técnicas, existem meios que podem continuar essa relação, mas os dois têm que querer, né? Os dois têm que querer. E aí nós temos um gargalo também. Nós temos que olhar, e o produtor tem que olhar, quando começar a olhar, aqueles que ainda não olham, muitos já olham, que determinados produtos não é mais possível aplicar nas nossas lavouras, né? Que nós temos que fazer essa convivência pacífica, essa convivência harmônica, para que tenha-se o lucro que precisa no seu trabalho, no seu afazer, mas que também tenha a continuidade disso. Professor, tem aumentado muito o uso dos biológicos. E quanto mais aumenta o uso dos biológicos, mais cai o uso do químico, né? Eu tenho feito muito essa pergunta aqui. Chegará o momento que a gente vai viver sem químico, só com biológico? E a resposta é mais ou menos unânime, todo mundo dizendo não. Tem que haver uma convivência harmônica entre o químico e o biológico. Mas fato é que tem se usado mais biológico e o próprio químico tem avançado com moléculas mais modernas, digamos assim. Isso, de certa forma, tem ajudado para que as abelhas possam continuar no meio ambiente? Realmente existe um grande avanço técnico e um grande avanço científico, né? Hoje existem químicos que são mais leves, são também mais voláteis. Mas a questão com os biológicos é que ainda os biológicos têm um valor mais elevado e por isso a maior dificuldade de uso, né? Eles têm um valor mais elevado. E muitas vezes há também uma questão cultural, até que a pessoa se dê por conta que aquela é uma saída ideal para a sua produção, para o seu produto, para ter qualidade, né? Então, realmente é um caminho a ser seguido, um caminho que está começando a ser seguido com mais profundidade, mas que ainda está bem aquém da realidade necessária. O mel é muito conhecido. Todo mundo conhece mel, gosta de mel, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço gostam de mel. Além do mel, há outros produtos ou subprodutos que a colmeia nos oferece que têm alto valor de mercado? Sim, sim. Por exemplo, assim, ó, você tem o mel, hoje você tem a cera, que é um grande viés econômico da colmeia, né? Que é muito usada em países europeus, principalmente. Você tem a própolis, que é um medicamento ainda de uso caseiro, mas que já em grande escala industrializado, né? Você tem outros produtos como a geleia real, que está sendo produzida no Brasil ainda em pouca escala, mas já com bastante produção. E você tem que a geleia real, em determinados países, como a China, em algumas regiões, ela é fornecida à população como mel, para aumentar a longevidade. Essa história do mundo conta que a geleia real aumenta a longevidade das pessoas e a saúde. Então, ela é usada em estado puro.
mas também ela é muito usada em medicamentos, em cosméticos, né? Então é de alto valor, esse processo é de alto valor. E esse alto valor traz também, como é que eu vou te dizer assim, uma necessidade do produtor ter na sua colmeia como uma fonte de renda alternativa. E o pólen, que hoje surge também como um produto de grande valor econômico, e a aptoxina, que me parece que, embora ainda não tão profunda, é uma técnica usada em medicamentos, principalmente em terapias para o reumatismo. Eu já ouvi muita gente dizer que pessoas que tinham problemas sérios, reumáticos, que colocavam abelhas para picar ali, e que isso trazia um alívio depois das É, dores. é uma coisa controlada, né? Não vamos colocar em excesso, Tudo em excesso na vida, né, mas a professor, faz mal. medicina tem dessas coisas, né? Você tem aí agora outras ervas sendo pesquisadas que eram um tabu até pouco tempo e que vão virar remédio dentro das doses adequadas, né? Exatamente, exatamente. Professor, trabalhar com mel dá dinheiro? A apicultura é um negócio viável comercialmente? É, se tu falar com qualquer produtor, a primeira coisa que tu ouve é que não dá lucro, está trabalhando para sobreviver. Na verdade, dá. Na verdade, tem. Hoje nós temos um grande processo de exportação, né? O que tem de problemas ainda é que, em alguns casos, ainda tem alguns produtores que tentam fazer uma misturança do mel, e isso não passa mais nos fatores de qualidade. Mel de exportação tem muito controle, tem muita técnica de se perceber. Então, é aquela história que tu vai falar assim, ó, o mel nativo é um mel mais caro, é um mel que tem mais qualidade. Então, às vezes o pessoal pega um mel comum e quer passar por mel nativo. Mel nativo só vai conseguir se tu tiver lavouras muito distantes. E tu sabe que hoje alguns produtos químicos ultrapassam até fronteiras de países, né? E, e chegam aonde não deviam chegar. Mas aqui tem regiões que ainda tem aqui, município de Bossoroca, aqui tem uma região que produz mel nativo, né? E o Brasil é um grande produtor de mel e exporta bastante mel. Algumas vezes dá algum problema de exportação em função das crises econômicas, ou lá ou cá, ou até mesmo por algum produto indevido junto ao mel. Como identificar se um mel é verdadeiro ou não? Porque às vezes as pessoas falam assim: "Ah, o meu mel açucarou". Aí vem o outro e fala: "Não, mas o mel que não tem mistura também pode açucarar, isso não é problema". Aí tem toda a questão depende da florada, o cheiro que se tem do mel, né, o paladar, a cor, então é tudo muito diverso. Para as pessoas comuns que não entendem muito do assunto, como é que ele faz para distinguir? Ele chega na feira, tem lá o vendedor de mel na feira, né. Como é que ele vai distinguir se aquele mel é puro ou não? É possível? Assim, ó, tem dois caminhos aí, né? Tem dois caminhos. Uma coisa é a venda artesanal. A venda artesanal você coleta, embala e vende. E, por exemplo, se tu é um produtor e colheu o teu mel e tu levar para a feira em potes que tu embala, ele passa num processo quase direto. Ele não passa por um processo de qualidade, de seleção, etc, etc. É um mel artesanal, já se diz, né? E você que vai comprar não vai querer ir lá identificar um mel de um produtor rural artesanal, né? Isso vai ser impossível. Agora, o mel que é de exportação, o mel que vai para algumas prateleiras que vem um selo de qualidade, ele passa por um laboratório, por uma análise laboratorial.
E é nesse laboratório que você constata a qualidade, os produtos químicos que ali estão, as impurezas que ali estão. Vou te dar um exemplo. Aqui na região da Grande Santa Rosa, município de lá na costa do Rio Uruguai, vou me lembrar o nome, está sendo produzida um dos maiores terminais da América de mel, né? E lá você tem tecnologia europeia, lá você encontra, eles vão receber mel de todo o estado do Rio Grande do Sul. Só que eles vão qualificar esse mel, vai saber quando chega lá que nível é esse mel. Pode vir de qualquer lado, mas vai passar pelo laboratório. Dali vai determinar o preço, tá? Então, a análise que vai fazer, e dali também vai se colocado. Bom, nós temos esse tipo de mel para exportação, esse e esse. Então, a partir dali, tu tem uma qualidade, né? Porto Vera Cruz é a cidade. Então, tu vê assim, ó, uma coisa é laboratorial, outra coisa é artesanal. É aquela coisa, nós temos... Eu tenho um projeto meu junto à aldeia indígena de Inhacorá. São 2.700 índios, uma área de 2.900 hectares. E eu estou ensinando eles a serem apicultores, né? O projeto é este. E aí, o que acontece? Alguns já colheram e já saíram vender o mel, mas eles colheram da forma que eles sabiam, eles não esperaram nem a formação, entendeu? Então, mas na lógica deles era assim, antigamente, né? Então, essa é a questão. Você vai comprar um mel artesanal, você sabe que é um mel, porque veio do mato, é um mel bom, mas não tem aquela qualificação, tem tanto disso, tem tanto daquilo, não vai ter por enquanto, né? Talvez você chegue lá mais rapidamente, mas hoje para te fazer uma análise no laboratório custa um bom dinheiro. E aí tu pega um produtor artesanal que tem 20, 30 caixas, como é que ele vai fazer? É verdade. Eu tive a oportunidade, professor, de visitar a Embrapa Meio Ambiente, e lá eles tinham vários tipos de mel, né, de abelha sem ferrão. E eu fiquei impressionado. Primeiro que você não compra 1 litro de mel de abelha sem ferrão, né, você compra 100 ml, 50 ml de mel de abelha sem ferrão. Mas eu achei impressionante o quanto era o mel mais líquido, né, não tão pastoso, líquido, doce, e tinha um mel tão especial que eles disseram que tem um chefe de cozinha em São Paulo que ele compra praticamente a produção toda, porque ele usa nos pratos lá da culinária dele, naquele restaurante de altíssimo padrão. São coisas que a gente, às vezes, no dia a dia não conhece, né. Bom, assim, ó, tu vê que hoje tem pessoas que pagam para comer ouro, né? Pratos com folhados a ouro, né? Tem gente que paga por isso. Então, a questão do mel é igual. A questão do mel das abelhas sociais, que são as abelhas sem ferrão, que é um processo que surgiu depois da Apis mellifera, né, que veio depois das abelhas com ferrão, ele também não é diferente, só que nós temos uma cultura, né? Nós temos aquela cultura do exagero, aquela cultura que tem que produzir muito, que tem que produzir bastante. E a abelha, principalmente as abelhas sociais, elas, por serem menores e por serem pequenas e por trabalharem diferentes, elas produzem pouquinho, elas produzem o suficiente. E nós não temos a paciência de esperar que elas podem produzir em excesso e nós retirar esse excesso para comercializar. Então, hoje nós temos inúmeros pratos à base de mel comum, mas de mel especial também. Assim como temos pratos à base pratos à base de gelé real, de outros produtos da colmeia. Então, é uma situação que
esse produtor de São Paulo, esse cozinheiro de São Paulo, ele descobriu um viés no negócio dele que é apresentar pratos especiais, com mel especial que ele criou, que ele explicou para os seus clientes e que esses pagam por essa diferença. É isso que está em jogo aí, né? O senhor citou anteriormente a questão da organização social das abelhas, né, realmente elas têm uma organização social impecável. O que que nós, seres humanos, podemos aprender com a gestão de uma colmeia? No início da vida humana, além do homem explorar as abelhas, elas foram sagradas para ele, né? E quando esse período em que elas foram sagradas para o homem tentava aprender sobre a sua organização social. Muitos eventos sociais dos humanos tiveram por base remota as abelhas, né? Não foi diferente. E elas têm sim uma organização social, elas têm uma liderança, e quero dizer que essa liderança ela já nasce líder, né? Ela é tratada desde o embrião como líder e se trabalha para ela, que é a rainha. E o alimento da rainha, que é a geleia real, é um alimento especial diferenciado de toda a colmeia. Por isso é real, é rainha. Isso também os seres humanos no passado entenderam que o mel era para rainhas e reis, né? Com essa base social das abelhas. Então veja que nós aprendemos muito e ainda estamos aprendendo, né? Ainda estamos aprendendo muito a organização delas e como elas se reproduzem e a função que cada uma tem, as operárias, os zangões, a rainha, os seus discípulos mais próximos. Tudo isso é uma organização social perfeita, né? Que elas se organizam de tal forma que elas conhecem as temperaturas, sabem que hora devem sair, sabem que hora tem que voltar e sabem as épocas do ano em que devem trabalhar mais ou trabalhar menos. Professor, o lançamento do seu livro é na próxima sexta-feira agora, vai ser em Porto Alegre? Onde que vai ser? Vai ser na feira que tem lá no Parque de Exposição, Feira do Terneiro e mais feira, acho que agricultura familiar, né? Começa agora quarta-feira a feira e vai até domingo, quarta da semana que vem, né? E na sexta-feira da semana que vem, nós vamos estar lá na casa da AGPTEA lançando esse livro, porque esse livro também ele é financiado pela coleção Letras da Terra, que é da AGPTEA, que é a Associação Gaúcha de Professores Técnicos do Ensino Agrícola, né? Perfeito. Que é uma associação gaúcha toda em todo o estado, né? Uhum. Que é coordenado pelo professor Fritz Wolff. Quem quiser adquirir a sua obra, quem quiser saber mais a respeito, aprofundar nesse mundo, né, aqueles que se interessarem, onde é que encontra? A obra está sendo comercializada pelo site da AGPTEA e também eu tenho alguns exemplares na minha região. Eu comercializo através do meu WhatsApp. Agora vai aparecer no Face em seguida uma página sobre o livro, então vai ser por aí também os endereços de comercialização. Perfeito. Mas as pessoas digitando lá a origem e a evolução das abelhas já vão encontrar, já vão ter mais Já informações. vão encontrar. Professor, eu Sim, agradeço a sim. sua atenção, muitíssimo obrigado. Foi uma honra, foi um privilégio conversar com o senhor, entender um pouco mais desse universo das abelhas. O senhor explica numa linguagem bastante fácil de ser entendida. Isso é importante. Muitíssimo obrigado e sucesso aí no lançamento, viu? Para fazer esse encerramento, eu gostaria de dizer o seguinte, ó. Nós vivemos muito a cultura do ter até aqui, né? Estamos nos aproximando de um ápice na humanidade, que é um ápice de contingente humano, e vamos nos aproximar da ideia de ter que rever a forma em que nós estamos vivendo, né?
Então, a questão do ter, ter e ter deve ser considerada num curto espaço de tempo também para o ser, né? Buscar o ser. E esse buscar o ser, ele traz essa convivência, né? De como vamos conviver, de como vamos ser empáticos uns com os outros, né? Ter empatia com o outro. Então, nós temos um princípio que vem lá de um pensador brasileiro chamado Leonardo Boff, que construiu uma obra, essa obra intitulada O Saber Cuidar. Saber Cuidar é uma obra que eu ganhei do Leonardo, e ele diz o seguinte, um princípio básico: nós temos que estar bem, estar feliz e nos amar nós mesmos, para depois nós podermos amar os outros ao nosso entorno e ver os outros, não enxergar, ver, tá? E depois nós então vermos o nosso ambiente de vida, aonde está todo esse contexto, a nossa relação com os outros, com as plantas, com os animais, com a vida. Esses 3 princípios norteiam o cuidado, saber cuidar, que é um princípio fundamental que existiu desde 1836. Né? Existe desde lá as pesquisas que vêm. Então, nós temos que primar para nós, para os nossos filhos, né? Veja bem, eu não estou extrapolando o horário. Veja bem, se nós nos amarmos, se nós nos gostarmos, nós vamos ter mais saúde, a pele vai ficar melhor, o cabelo vai ficar melhor. Mas se nós cultivar isso, tá? Se nós amar os outros, tu vai conseguir ver tanta coisa nos outros de bem, vai ver se o amigo tá ruim, tu pode fazer alguma coisa por ele, tu pode trazer essa convivência, e os outros teus da família também, né? E o ambiente de vida é tu viver num lugar alegre, num lugar salutar, aonde todos possam ter a convivência. Eu não posso me incomodar por você ser diferente de mim. Eu não posso me incomodar. Você é diferente de mim. Que bom que é. Né? Mas então o preto, o amarelo, o azul, não quer dizer que ele é diferente de ti. Ele tem uma estrutura de vida dele, uma pigmentação diferente tua, mas ele é um ser humano da tua mesma espécie, da tua mesma raça. Então, essa é a convivência que a gente traz nessa obra, nessa convivência com as abelhas, nessa convivência social. Tu vai ler, se tu estiver lá no parque, eu vou te dar um exemplar, né? Você vai ver que não é diferente a composição celular de cada um dos animais e nossa. O que nos difere é a forma de vida. E isso não é eu que estou te dizendo, isso está escrito, está pesquisado, está comprovado. Então, o que falta é nós ter consciência, né, de que é possível fazer assim. E você, como um agente de comunicação, também tem esse princípio de dizer que pode contribuir. Quantas palavras tuas ou de você pode atingir uma pessoa que às vezes não está bem? É verdade. Né? Mas você tem que estar bem para fazer isso. Professor, muito obrigado. Que Deus o abençoe sempre. Eu tive o privilégio, gente, de conversar com o professor Wilson Flores dos Santos, um especialista em ciências agrárias e entomologia, um homem letrado, mas que buscou na simplicidade a forma de se comunicar com todas as pessoas, e ele dedicou a sua vida, a sua obra, o seu trabalho às abelhas, lançando agora um livro, A Origem e a Evolução das Abelhas. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio.
Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.